irmãs, que a graça do Senhor inunde as vossas vidas. Sentados como estão, vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós somos gratos a Ti, por Tua doce e maravilhosa presença. Pedimos ao Senhor que venha, pelo Teu santo e glorioso Espírito, tomar a direção deste momento da Tua palavra e nos conduzir em Tua presença. Senhor, vem nos ajuda. Necessitamos que as Tuas benditas mãos estejam sobre nós, sobre cada pessoa aqui, Senhor. Pai, que a presença do Teu maravilhoso Espírito na Tua palavra possa penetrar de forma profunda em nosso coração. Nós temos a necessidade extrema de Ti. Senhor, Tu és aquele que nós buscamos, Senhor. Tu és aquele que nós queremos encontrar em cada oportunidade. Porque somente o Senhor pode saciar nossa vida, Senhor. Há dentro de nós uma necessidade extrema de que o Senhor venha e pela habitação do Teu Espírito Santo possa nos encher e nos capacitar para que de forma adequada nós venhamos Te servir. Senhor, nos ajude aqui, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nos ajude. Tenha preeminência neste lugar. Tenha preeminência pela Tua palavra. Pai, em Teu bendito nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, na quinta-feira passada, o Senhor esteve de maneira muito especial falando a nós, através do encargo que Ele deu ao Zé Carlos. E o Senhor tem conduzido os nossos corações, especialmente dos irmãos que têm compartilhado a palavra aqui, nessas últimas reuniões, para que venhamos refletir acerca da obra e da pessoa do Espírito Santo. Eu sei o quanto nós precisamos crescer neste assunto, não no assunto de forma doutrinária, que esse é o grande perigo, é que nós venhamos crescer no conhecimento da doutrina acerca da bendita pessoa e não tenhamos nenhuma comunhão com ela. Nós necessitamos da comunhão com ela, e desta comunhão deve vir o nosso conhecimento acerca da pessoa, da doutrina dela. Meus irmãos, eu quero ler os mesmos textos que o Zé Carlos leu para nós aqui em Atos capítulo 2. Vamos ler o versículo 42 até o 47. Está assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma sobreveio temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e os seus bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão pelas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Estes foram os textos que o nosso irmão na quinta-feira leu. Eu gostaria de continuar aqui, porque foi tão preciosa a palavra. A maneira como o Espírito Santo nos falou na quinta-feira foi algo celestial. E no temor que tenho ao Senhor por causa da sua palavra, não é meu interesse aqui acrescentar nada, é apenas continuar na mesma linha que o Senhor tem nos dado. Graças ao Senhor pela comunhão que temos tido uns com os outros, especialmente a comunhão que temos tido os irmãos que têm recebido o encargo do Senhor quanto ao serviço da palavra. Quero chamar a atenção de vocês para esses 4
fundamentos ou 4 pilares que fundamentam para nós de maneira prática a vida da igreja em Atos. Se vocês observarem bem, nós podemos tomar aqui alguns pontos e construir aqui uma realidade contextual que vai dar para nós um grandioso suporte. E assim nós podemos ver de maneira tanto doutrinária como também suas implicações práticas quanto à nossa vida nesta hora que nós estamos vivendo nessa terra. Por que que o Senhor deseja que nós venhamos tocar este assunto da obra e da pessoa do Espírito Santo? Se você volta para o versículo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o Senhor Jesus diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí ele diz assim: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então começamos aqui. Veja que o Senhor Jesus faz esta grandiosa declaração. O Senhor diz para aqueles discípulos, antes do Pentecoste, que eles receberiam o poder e desceria sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas. Esta palavra testemunhas, ela tem 2 conotações. A primeira tem a ver com mártires. Mártires, aqueles que seriam martirizados por causa do Evangelho. Esta é uma ideia, ou uma das ideias que constitui esta palavra, testemunhas. Há uma outra palavra que também, ou uma frase que define esta palavra, que é produzir provas. Produzir provas. Todas estas 2 ideias estão contidas nessa palavra. Tanto eles seriam mártires, eles seriam aqueles que iriam dar sua vida por causa do Evangelho, como também eles iriam produzir provas através da pregação do Evangelho. Mas primeiro o Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, em Atos 2, versículo 1, nós vemos que o Espírito Santo veio naquele dia de Pentecoste, um ato único e grandioso que ocorreu uma vez por todas. Aí, a consequência disso são obras extraordinárias que vão se sucedendo a partir deste grandioso acontecimento. E dentre essas obras, Lucas dá ênfase à mensagem que Pedro pregou. O poder desta mensagem, o conteúdo desta mensagem. Isso serve para nós de grande lição, porque se nós tomarmos aí alguns capítulos dos evangelhos, nós vamos poder ver quem era Pedro. Se tomarmos a vida de Pedro dentro da história contada por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Pedro era um discípulo que o Senhor teve que trabalhar de maneira profunda a sua cruz. Pedro foi alguém que trouxe muita decepção para o Senhor, mas mesmo assim o Senhor não desistiu dele. E nesse grandioso dia, o Espírito o ungiu, o encheu de tal forma que ele foi usado de maneira poderosa. A mensagem dele é uma mensagem muito rica. Existem muitos pontos que você pode tomar para poder ver, não apenas no caráter didático, mas também no caráter espiritual, todo o conteúdo. Aqui é apenas uma síntese daquilo que Lucas descreveu, mas mesmo nessa síntese, nós podemos ver aquilo que foi uma realidade viva para ele, e que ele pôde expressar isso em poder, e aquilo que o Senhor pôde alcançar por meio desta palavra. Aí, na descrição de Lucas, ele chega a este maravilhoso versículo 42. Este não é um versículo que faz apenas parte do contexto de todos os textos que estão neste capítulo. Este é um versículo que coloca para nós fundamentos poderosos, nos quais a igreja precisa atentar
e saber que toda a sua vida prática, em termos de realidade espiritual, depende desses 4 pilares que estão aqui. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Essas coisas, elas não cresceram na vida da igreja de maneira aleatória. Essas coisas não surgiram na vida da igreja de forma automática. Essas coisas, elas foram geradas por causa da obra do Espírito Santo na vida da igreja. Como já ouvimos várias vezes, o que é esta doutrina dos apóstolos? Então, se nós tomarmos Atos 5:45, nós sabemos que eles não cessavam, constantemente, insistentemente, persistentemente, eles não cessavam de ensinar e de pregar, ou pregar e ensinar que Jesus era o Cristo. Então, que mensagem era esta? O Senhor nos falou isso. E tem nos falado. Esta mensagem não era um compêndio teológico dos escritos apostólicos. Esta mensagem era mais do que escritos, era mais do que palavras. Esta mensagem era uma realidade em pessoa. Esta mensagem, ela tem um conteúdo maravilhoso. Olha o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1, versículos 1 a 3. Outrora, havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje Ele nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é. Irmãos, aqui é que está a grande chave. Se você pega o versículo 3, você vai ver que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, tome o versículo 3, volte para o versículo 1, você vai ver que o Filho, que é o falar de Deus, é a expressão de Deus. Isto é, a expressão de Deus está no seu falar. Junte tudo isto. Não é uma coisa tão simples. Pensar que a igreja primitiva pregou uma mensagem viva, uma mensagem que tinha muito mais do que palavras. Era uma mensagem que tinha uma realidade em pessoa. Em pessoa. Queridos irmãos e irmãs, quando você vê esse capítulo 1, quando Pedro está pregando, olha o versículo 37, só para você entender o que significava esta mensagem. Creio que nós podemos ficar um bom tempo ponderando sobre isso. Olha o versículo 37, aqui do capítulo 2. E ouvindo isso, quando Pedro prega esta palavra, irmãos, versículo 14, ele se levanta, diz que ele colocou-se em pé com os 11. É como se aqueles 11 apóstolos fossem como que seus ombros, a plataforma onde Pedro pôde descansar na unidade da comunhão e saber que ele não estava sozinho compartilhando aquela palavra. Então, quando Pedro pregou, o que havia aqui? Comunhão. Quando havia comunhão, havia um suporte para a palavra. Aquela comunhão daqueles 11 com ele. Aí diz assim, versículo 37, ouvindo isso, então, ele prega. Aí você vai do 14, aí até o 36. Aí no 37 diz, ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões? Irmãos, aqui está uma chave para você explicar o que foi que aconteceu com o evangelho nos nossos dias. Nós vivemos numa era onde o evangelho tem sido diluído, onde a igreja está dividida, onde o Espírito Santo não é honrado. Isso é algo sério, irmãos, porque nós queremos cultos prontos, cultos que nós sabemos fazer, nós queremos restaurar coisas velhas, nós queremos desentulhar os poços, mas não é para beber a água, é para ficar com o entulho mesmo. Nós estamos numa contramão. Irmãos, se nós não formos capazes de ouvir o Senhor, se as nossas orações não for fruto do falar de Deus em nós, então nós simplesmente estamos dando continuidade numa forma velha e falida que não vai produzir o caminho para a volta do nosso Senhor. Nós não estaremos cooperando com aqueles que estão batalhando e apressando a volta do Senhor. Nós estaremos numa direção errada. Por mais que nós já tenhamos visto tanto do Senhor, da sua pessoa, da sua obra,
Temos ouvido tanto acerca do caráter, da vida, da vocação e do chamamento da sua igreja. Irmãos, estas coisas são fundamentais. Mas se o Espírito Santo não encabeçar tudo isso dentro de nós, eu vou falar para vocês uma coisa: ficaremos com a teoria e morreremos com ela. Será uma tragédia para a nossa história. Olhe estes textos. Permita que o Senhor abra o teu coração. Aqui está uma explicação o que aconteceu com o Evangelho nos nossos dias. Quando a Bíblia diz que, ouvindo isso, compungiram-se-lhes os corações, esta palavra, compungiram-se-lhes, ela tem uma tradução muito maravilhosa no original grego. Significa que quando eles ouviram isso, os seus corações foram que transpassados, eles sentiram os corações perfurados pela palavra de Deus. Irmãos, o que aconteceu com o Evangelho? Esse homem era um homem simples. Era um homem que no capítulo 4, diante das autoridades judaicas, eles foram chamados de iletrados, ignorantes quanto ao intelecto. O que o Senhor quer de nós é uma rendição completa. O que o Senhor quer de nós é que nós venhamos honrar o seu Espírito entre nós. O que aconteceu com Pedro foi que, a partir daquele momento que ele recebeu o Espírito Santo em sua vida, ele passou a honrar o Espírito Santo. A nossa maneira mais prática de arrependermos é honrar o Espírito Santo como cabeça, como Senhor, como aquele que veio aqui, está entre nós para glorificar o Filho de Deus. Aquele que um dia Deus vai encabeçar todas as coisas e vai colocar todas as coisas aos seus pés. Ele não veio falar de si mesmo. Assim como o Filho veio para dar testemunho do Pai, o Espírito Santo está aqui para dar testemunho do Filho. Como disse Paulo em 1 Coríntios 12, ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, irmãos e irmãs, você vê esse versículo 37, tão maravilhoso. Agora você vê aqui esse versículo 42, doutrina dos apóstolos. Você vê no versículo 37 o que era essa doutrina. Você vê no capítulo 5, versículo 42, o que é essa doutrina. Você vê em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, você vê o que é o falar de Deus. Essa doutrina é o falar de Deus. Não é um estatuto que os apóstolos instituíram para poder guiar o povo. Era algo vivo, era algo real. Eles chegaram a dizer que, de maneira muito especial, eles perseveravam nisso. É o que Lucas dá testemunho. João, quando escreve sua carta, ele diz aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, e aquilo que as nossas mãos tocaram acerca do Logos. Você sabe o que é o Logos? Então você se lembre, por favor, de Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Aí vem comigo aqui no Evangelho de João, no capítulo 1. Então você vai ver que diz assim, versículo 1, no princípio. Então, no princípio aqui, eu quero te falar algo. Quando Deus, Ele conhece a si mesmo, Ele se conhece perfeitamente. Deixa eu explicar isso. Quando Deus conhece a si mesmo, ou quando Ele se conhece perfeitamente. A primeira coisa que você tem que ter em mente para poder olhar para esse versículo 1 aqui. Então, quando Ele se conhece perfeitamente, quando Deus, Ele se conhece perfeitamente, Ele gera uma imagem de si mesmo. Estão entendendo? Quando Deus, Ele se conhece perfeitamente. E quando Ele se conhece perfeitamente, não é como nós não conseguimos nos conhecer perfeitamente, até porque nós somos imperfeitos. Não é verdade? Mas Deus não. Deus, quando Ele olha para si, Ele se conhece perfeitamente. E quando Ele se conhece perfeitamente, Ele gera uma imagem de si mesmo. E a imagem que Ele gera de si mesmo é o Logos. Por isso que o Logos é a expressão de Deus. Por isso que o Filho é a expressa imagem do Pai. Olha o Colossenses 1,15, diz que Ele é a expressa imagem do Pai. Então, no princípio,
Criou Deus os céus e a terra. Isso é Gênesis 1. Mas aqui, este princípio, onde era o verbo, é antes de Gênesis 1, onde o Pai vivia com o seu Filho e com o seu Espírito, numa eterna comunhão trinitária, chamada de pericorese. Então, queridos irmãos e irmãs, esta pericorese, esta íntima comunhão, em que o Pai, quando ele olha para si, quando ele conhece a si mesmo, ele gera uma imagem de si, e essa imagem que ele gera de si é o seu Filho, porque o seu Filho é esta imagem. Irmãos, isto é o Evangelho, isso foi o Evangelho dado. Então nós não podemos pensar em uma coisa tão pequena assim, uma coisa acadêmica, numa coisa intelectual, mas numa realidade viva. Este Evangelho está dentro de nós. O Espírito Santo veio para magnificar e para substantificar aquilo que é o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, isso falta na igreja hoje, falta. A igreja padece de ignorância. Nós vivemos num tempo onde os cristãos padecem de ignorância. Isso é uma lástima, isso é uma tragédia. Por isso nós temos vivido um culto, ou cultos de substitutos. Porque o Espírito Santo não é necessário. Nós não importamos com a sua ausência. Nós o temos ignorado, por quê? Porque nós sabemos fazer um culto, nós sabemos celebrar uma reunião. Não importa o quanto há de morte nisso. Não importa o quanto existe do nosso próprio suor. Você se lembra? Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 44. Quando o Senhor está falando da restauração do seu templo. E quando ele está falando da restauração, ele fala que os sacerdotes da linha de Zadok, você sabe que esse assunto começa em 1 Samuel, capítulo 2, quando Deus rejeita o sacerdócio de Eli, que é o sacerdócio de Abiatar. Deus rejeita aquele sacerdócio. Você sabe que o sacerdócio de Eli foi aquele sacerdócio que permitiu que a glória do Senhor saísse de Israel. Mas um dia o Senhor levantou Samuel e falou para Eli que ele levantaria um sacerdócio fiel. O sacerdócio fiel que Deus levantou foi o sacerdócio de Zadok. A palavra Zadok é fiel, verdadeiro, puro. E agora o Senhor fala em Ezequiel capítulo 44, que o sacerdócio segundo a ordem de Zadok vai ministrar a ele. Irmãos, é isso que o Senhor deseja recuperar entre nós. Um ministério a Ele, não há pessoas, não há igreja, não há o mundo, mas a Ele. Porque a resposta para o mundo não é o nosso ministério. A resposta para o mundo não é a igreja. A resposta para o mundo é Deus, é o seu Filho, é o seu Espírito Santo. E esta é a grande obra que o Espírito Santo está fazendo, e somente Ele é capaz de fazer. Sem o Espírito Santo, nós nunca poderemos oferecer uma resposta para o mundo. A resposta que nós podemos dar para o mundo é intelectual, não é uma resposta de vida. Mas cedo ou mais tarde as pessoas frustrarão e morrerão. Você vê que Pedro aqui, este homem tão simples, ele tinha uma mensagem que era real, uma mensagem que era verdadeira, uma mensagem que transpassava o coração das pessoas. Mas qual é a mensagem que nós temos? A Bíblia diz que quando eles passavam, até a sombra deles curavam as pessoas. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que eles não eram mais espirituais do que nós. Eles tocaram numa esfera espiritual que nós estamos recusando tocar. Eles viveram uma vida que nós estamos insistindo em não viver. Deus não deu nada para eles que Ele não deseja que nós venhamos desfrutar hoje. Até porque nós fomos chamados para a última hora. Nós somos como aqueles trabalhadores da última hora. Irmãos, são 600 profecias na Bíblia que fazem referência à primeira e à segunda vinda do Senhor. Dessas 600, só faltam 20 profecias se cumprirem. A Bíblia tem 31.124 versículos, 8.000 versículos na Bíblia são profecia. 27% da palavra de Deus é profecia. E quanto à vinda do Senhor Jesus, só faltam 20 profecias se cumprirem. Então nós ficamos olhando para tudo isso e fazendo o quê? Enfiando nossas raízes nessa terra. Vivendo nossa vida do jeito que nós queremos viver para desonrar o Senhor. Então, queridos, temos que fazer uma profunda reflexão. Antes de estudarmos a doutrina da obra e da pessoa do Senhor, é importante que nós façamos esta reflexão. É importante que nós venhamos olhar para este assunto com extremo temor, porque senão
Vamos permitir que a palavra de Deus caia no vazio. Mas só que um dia Deus vai pedir conta para nós, daquilo que nós temos rejeitado. Eu não vou me cansar de repetir isso para vocês. Quando o Senhor Jesus diz assim para Tiro, Sidom e Betsaida, Ele diz que no juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Tiro, Sidom, para Cafarnaum. Ele diz assim: se os habitantes de Sodoma e Gomorra tivessem ouvido e visto o que vocês ouviram e viram, há muito teriam se arrependido. Nós sabemos que, moralmente falando, os habitantes de Tiro, Sidom, Cafarnaum, Betsaida, eles viviam a vida moralmente superior à vida que aqueles sodomitas viveram. O nível moral de Sodoma e Gomorra, em comparação com Tiro e Sidom, havia uma grande diferença. Então, o que o Senhor está falando? O Senhor está falando que a gravidade quanto ao juízo não está nos pecados que nós cometemos, mas pela quantidade de luz que rejeitamos. Isso tem que esmagar o nosso coração. Isso tem que nos tocar profundamente, amados irmãos e irmãs, porque isso é sério. Quanta luz do Senhor tem jorrado neste lugar para os nossos corações. Quanto da palavra do Senhor tem sido ministrada a todos nós. Qual tem sido a nossa posição diante daquilo que o Senhor tem nos falado. Agora, irmãos e irmãs, os textos seguintes, aqui de Atos 2, então no 42 nós vimos a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Eu estou fazendo apenas uma breve menção à doutrina dos apóstolos. Os outros assuntos, como temos ouvido tantas vezes aqui. Agora observe que diz: em cada alma sobreveio temor, prodígios, sinais, eram feitos entre os apóstolos. 44, todos os que criam estavam juntos. 46, perseverando unânimes todos os dias, partindo o pão, comiam juntos. 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Tendo a simpatia de todo o povo não é sendo amigo do mundo. Nós não fomos chamados para sermos amigos do mundo. Nós somos chamados para sermos amigos de Deus. Isaías 41 diz que Abraão era amigo de Deus. E em Gênesis 24, 40 diz que Abraão, ele andava na presença de Deus. Então nós não somos chamados para fazermos o papel de bobo da corte. Nós não estamos aqui para causarmos alegria neste mundo. Nós estamos aqui para pregar o evangelho para este mundo e anunciar o juízo de Deus. Nós estamos aqui para pregar o evangelho de Cristo Jesus, mostrando a salvação de Deus a todos os homens. Então nós não estamos aqui para sermos amigos do mundo. O mundo tem que olhar para nós e ver que em nós existe uma mensagem que é viva. O mundo precisa olhar para nós e ver que há uma mensagem que tem que ser lida no nosso testemunho, no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso trabalho, aonde quer que você esteja. O mundo tem que ler uma mensagem. Pode ser que os seus filhos não queiram te ouvir, mas o mundo tem que saber que você prega a verdade para os seus filhos. Pode ser que você tenha uma grande dificuldade com o seu cônjuge, mas o mundo tem que ver que você é uma mensagem viva para o seu cônjuge. Você entende isso? Pode ser que lá no seu trabalho ninguém queira te ouvir, mas você não pode esquecer que você é uma Bíblia aberta, onde Jesus é lido na tua vida, no seu trabalho. Então, queridos, veja os versículos 43 em diante. Nós temos aqui aquilo que é a consequência destes pilares. Doutrina dos apóstolos, comunhão. Essa comunhão não é uma amizade social. Muitas vezes os irmãos estabelecem a comunhão baseada em amizades, em preferências, em afinidades pessoais. Fazem círculos, sociedades, se juntam, se fecham em torno de si. E isso é muito perigoso. O diabo gosta de usar esse tipo de grupos até para segregar, até para torná-los exclusivos. Muito cuidado. A nossa comunhão, ela não é nossa. A nossa comunhão é fruto da presença, da vida e da glória, da habitação do Espírito nos unindo, para que Deus triuno seja expressado. A realidade visível da nossa comunhão é a expressão de Deus, porque Deus é comunhão, Deus não é solidão.
Então, esta é a comunhão. Depois nós temos o partir do pão. Esta reunião gloriosa que nós temos todos os domingos e também nossas orações. Orações que são caracterizadas pela comunhão com Deus, pelo falar de Deus, pela vida de Deus. Esta deve ser a realidade da nossa oração. Quando a igreja primitiva, pela vida, pela obra do Espírito Santo, eles começaram a viver este padrão, e aqui estas 4 verdades, elas foram colocadas como a síntese daquilo que o Senhor havia ganhado daquela igreja. Toda a história da igreja primitiva pode ser sintetizada por essas 4 verdades. Mas, irmãos, perto de nós aqui, nesses textos seguintes, nós vamos ver o que estas 4 verdades absolutas, como realidade vivas, puderam produzir na igreja. O quê? Milagres, temor, adoração, palavra, tudo isto que nós vamos ver nos versículos seguintes. Será que essas coisas não nos perscrutam? Será que essas coisas não nos levam a refletir, Senhor? Não é eu ficar aqui apontando o dedo para os meus irmãos, mas primeiro apontando para mim. Senhor, o que é que eu tenho feito na vida do teu corpo? Como tem sido a realidade que eu tenho vivido? Porque muitas vezes, para esconder a nossa ignorância, a nossa frieza, a nossa indiferença, a nossa apostasia, nós colocamos o dedo em riste contra os nossos irmãos. Começamos a condenar os irmãos, acusar a igreja, criticar, fazer tantas coisas que ofendem o Senhor. Amados, nós precisamos tomar consciência, cada um de nós, o que é que nós temos contribuído para a realidade da vida do corpo de Cristo, para que a sua expressão seja visível entre nós. Esse é um grande perigo, porque aqui nessa sequência está muito óbvio, está claro demais. Eu sei que o Senhor está falando ao nosso coração nesse tempo acerca disso. E se nós não dermos ouvido à sua voz, se nós não dermos ouvido à sua palavra, irmãos, o preço que pagaremos será alto demais. E vamos nos arrepender amargamente por termos vivido esta geração sem discernir a nossa vocação, o nosso chamamento. Permitir que uma religiosidade inconsciente tomasse forma no nosso coração e cauterizasse nossa mente, nos impedindo de viver tudo aquilo que Deus proveu para nós vivermos. Você acha pouco? Paulo dizia assim no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você acha pouco esse versículo? Alguns o ignoram porque diz, não, irmão, a glória que há de ser revelada em nós tem a ver com a eternidade futura. Meu irmão e minha irmã, impeça a sua alma de padecer por ignorância. Olha o contexto. Se você olhar o contexto, o Espírito Santo, de forma didática, vai te ajudar com 3 gemidos. O primeiro gemido é o gemido da natureza. E se você estudar a sequência, a partir do versículo 19, você vai ver que a natureza está gemendo. Gemendo para quê? Olha o que Paulo diz. Ele diz que a natureza está gemendo para que se torne visível, conhecido, manifestado os ruiós, os filhos maduros de Deus. Deus deseja ter uma família constituída de filhos maduros. Quem são estes filhos maduros? São estes que vão apressar a volta do Senhor Jesus. São estes, como está escrito em Romanos 16, 20, eles vão esmagar a cabeça de Satanás. São esses, como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 14, pregarão o evangelho do reino em testemunho a todas as nações, e o fim virá. Mas o fim desta era, não o fim de tudo, o fim desta era, porque o fim desta era dar-se-á início a nova época, a nova era, que é a era do reino, onde Cristo e a igreja reinarão por 1000 anos. Estes filhos maduros são eles os quais, como está escrito em Atos, capítulo 3, versículo 21, em perfeita consonância com Efésios, capítulo 1, 10, onde diz que Deus vai restaurar todas as coisas, Ele vai trazer todas as coisas, Ele vai convergir todas as coisas, e Ele colocará todas as coisas debaixo da centralidade do seu Filho Jesus.
Então você pensa que Deus vai fazer algo sem a igreja? Não, Ele deseja ganhar esses filhos maduros. Mas a primeira coisa que você tem que entender, que não há nenhum outro capítulo na Bíblia que vai falar para nós com tanta veemência, com tantas expressões, acerca da pessoa e obra do Espírito Santo, do que este capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Não há nenhum capítulo na Bíblia que vai escancarar para nós a obra e a pessoa do Espírito Santo. É magnífico este capítulo. Então, meus irmãos e irmãs, aqui você vai ver esse primeiro gemido, é o gemido da natureza. A natureza que está entregue à vaidade, como está em Gênesis 3,17, porque o homem a colocou nesse estado, Adão. E assim Satanás estabeleceu um reino aqui neste mundo, de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Você pensa que Deus está de braços cruzados? Não. Ele está trabalhando seu filho na sua igreja. Mas como ele está trabalhando? Você sente ele trabalhando em você? Irmãos, é muito fácil alguém dizer assim, eu sinto ele trabalhando em mim. É muito fácil você achar que você é um membro fora do corpo, ou indivíduo. Deus não está trabalhando em indivíduos, Deus está trabalhando em membros, porque Ele está trabalhando no seu corpo. No corpo de Cristo não há indivíduos, no corpo de Cristo só há membros. Você está entendendo isto? Só há membros. E nós somos membros desse corpo. Então Deus está trabalhando no seu corpo. Deus não quer ter indivíduos, Deus quer ter membros, Ele quer ter um corpo orgânico, Ele quer ter uma família, Ele quer que seu filho tenha uma noiva, Ele quer que o seu espírito tenha uma casa para ele habitar. Veja tudo isso. Então Ele está fazendo, está, mas como Ele está fazendo? Por meio do seu Espírito Santo. Não há como nós alcançarmos nada sem o Espírito Santo. Então, se você olha, vê que Deus está trabalhando, Ele está trabalhando nesses ruiós, é pouca coisa, irmãos. Será que é pouca coisa? Será que a gente pode sair daquela porta para fora e pensar assim, é pouca coisa? Ah, isso não é nada, não. Será que é isso mesmo que a gente pensa? Se a gente não pensa, o pior é que a gente faz como se pensasse. Então, como você age sem pensar? Significa que você pensa. Você não quer admitir, mas você pensa. Você ignora, você deixa. Irmão, será que nós aqui estamos sentados nessa noite conformados com a medida que temos recebido do Senhor? Olha, 2 Coríntios 3,18, diz que nós somos transformados de glória em glória. Apodoxa, ex-doxa, é uma coisa sequencial, é algo glorioso, que não começou comigo nem com você, começou lá na eternidade. Não começou nem comigo nem com você, começou lá na eternidade. Quando Deus fez algo tão glorioso no conselho da sua glória. Ele nos incluiu, Ele nos escolheu em seu Filho Jesus. Então, irmãos e irmãs, nós não podemos achar que esta é uma obra tão comum, tão pequena. Ele está fazendo uma obra muito grande. Irmãos, o capítulo 1 da Epístola aos Efésios, assim como o capítulo 2 e o 3, constitui aquilo que podemos chamar o aspecto mais elevado da doutrina. Passaremos toda a eternidade, nunca chegaremos ao fim de tudo aquilo que o Espírito Santo revelou para Paulo nesses 3 capítulos. Mas, numa simples síntese, podemos ver que um dia Deus, no ponto mais alto e elevado da inspiração, de contemplação, nessa pericorese, Paulo diz assim, versículo 4, que Ele nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Antes que eu e você pudéssemos ser, pelo menos, uma ideia dos nossos pais, porque nem nossos pais haviam. Não havia nada. Não havia nenhum átomo. Havia Deus. Deus na comunhão do seu Filho e do seu Espírito. Deus na sua eternidade de glória, satisfeito em si mesmo. Mas, irmãos, Paulo vai dizer uma palavrinha tão pequena, mas tão poderosa. No versículo 10 do capítulo 2, ele fala assim, somos feitura dele. Essa palavra é tão rica, porque essa palavra, a tradução dela para o português do grego é poema. O que é um poema?
Imagine se você fosse uma poetisa, ou mesmo um poeta, e você tivesse escrito centenas de poemas, com certeza teria um poema que de forma singular preenchesse o seu coração. Talvez aquele poema seria o poema de todos os poemas. É isso que essa palavra quer dizer, que nós somos o poema de Deus. Irmãos, não há nada que Deus tenha criado, não há nada que Deus tenha feito nesse mundo. Olhe para os céus, olhe para toda a esfera celeste. Você pode imaginar quantas galáxias como a nossa existem? Centenas e milhares. Se você puder olhar o tamanho da Terra dentro desse espaço sideral, você vai ficar espantado. Você vai ver que existem muitos planetas maiores do que o nosso próprio Sol. O que os cientistas têm descoberto chega a nos espantar. Chega a nos espantar. A imensidão do universo. Você imaginar que com toda essa imensidão do universo, não se compara com aquilo que a Bíblia chama poema. Para Deus, o poema somos nós e não o universo. Significa que o que Deus propôs fazer em nós e através de nós é a única coisa que pode exaltá-lo e glorificá-lo. E Ele fez isso para o louvor da glória da sua graça para conosco. Irmãos, passaríamos muito tempo ponderando sobre isso. Então não é uma coisa tão pequena assim. Nosso chamamento, nossa vida comunitária de igreja, não é uma coisa comum. Estar hoje aqui em torno da mesa do Senhor não é algo comum. É algo muito grande. Não é uma simples reunião, é uma reunião especial, é uma reunião santa, é uma reunião que tem um testemunho dos céus e da terra, porque a igreja, como disse Jacó, quando ele viu aquela escada que tocava os céus da terra, ele disse, este lugar é a porta dos céus. Você pode imaginar, ele disse que aquele lugar era a casa de Deus. Paulo escrevendo, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15, ele diz que a igreja é a casa de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, ele disse que a igreja é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Então, se nós somos a casa de Deus é um lugar onde os céus e a terra se encontram. É onde Deus colocou a sua porta na terra, aonde a eternidade já reside. Então, irmãos, não é uma coisa pequena. Mas como vamos substantificar isso na nossa vida? Como isso tem que ser realidade em nós? Pela obra do Espírito Santo, irmãos. Só Ele pode nos ajudar a tocar as grandezas de tudo isso. Somente Ele pode tomar essas palavras e perfurar o nosso coração. Mas, irmãos, nós o temos ignorado. Nós o temos colocado de lado. Alguns irmãos querem restaurar as obras dEle. Alguns irmãos querem restaurar os dons dEle. Irmãos, vamos colocar os dois pés no chão e o nosso coração no céu, para que o Senhor nos ajude. Se o Senhor não puder nos ajudar, irmãos, se Ele não encontrar em nós lugar para a manifestação da sua palavra, então com certeza nós vamos ficar aqui patinando na maionese. Vamos ficar em torno de coisas supérfluas e superficiais. Nós não vamos tocar o foco daquilo que o Senhor está querendo de nós. Eu sei que muitos irmãos estão ansiosos, porque querem, e nessa hora é muito fácil nós perdermos o foco daquilo que é essencial e entrarmos no caminho secundário. Isso vai trazer dano. Ouça a palavra, não ouçam a mim, ouça o que o Senhor está falando. Vá aos pés do Senhor, leve esta palavra em oração, procure orar o que o Senhor está falando, porque senão, meus irmãos e irmãs, nós vamos ficar aqui culto após culto, em torno da mesa do Senhor, tentando restaurar verdades preciosas, restaurar aquilo que é fundamental. Depois vamos perceber que nós só podemos mesmo, infelizmente, gerar madeira, palha e feno, aquilo que é da natureza do homem, aquilo que é da glória do homem e aquilo que é a obra do homem. Nós precisamos buscar aquilo que é do Senhor e aquilo que é para o Senhor. Somente Ele pode nos ajudar. Meus queridos, eu quero colocar alguns pontos e não vou estender muito, mas apenas para a meditação de todos vocês.
porque desde a última vez que estive compartilhando aqui, ficou como que um vazio no meu coração. Eu desejo continuar, mas eu tenho louvado o Senhor, especialmente pelas últimas mensagens que o Senhor tem usado os irmãos para compartilhar. E eu gostaria que vocês pudessem, juntamente comigo, levar isso aos pés do Senhor. Este assunto da pessoa e da obra do Espírito Santo é fundamental. Deveríamos começar com esse assunto de maneira prática, lá atrás, há 14 anos lá atrás. Mas o Senhor é tão misericordioso, o seu Espírito é tão especial, que mesmo vendo passos errados, falhas, brechas, Ele não desistiu de nós. Mesmo nós o tendo entristecido, Ele tem nos conduzido. Não tenho palavras para poder expressar isso. Mas, irmãos, nós precisamos nos humilhar aos pés do Senhor, porque o Senhor quer que esta verdade, de maneira real, triunfe nos nossos corações, de maneira que haja um grande impacto na nossa vida pessoal, nos nossos casamentos, nos nossos lares, no nosso trabalho, em toda a nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que, sem o Espírito Santo, a obra de Cristo é incompleta. Você já pensou nisso? Sem o Espírito Santo, a obra de Cristo está incompleta. Eu sei que é uma verdade contundente. E por que essa verdade precisa ser abraçada por nós? Como nós temos que tomar essa verdade, colocá-la no nosso coração e passarmos um tempo ponderando, refletindo, considerando esta verdade. Se o Senhor Jesus, embora tendo feito tudo o que fez, se Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi entronizado à destra do Pai, e o Espírito Santo não tivesse descido, como que nós saberíamos e teríamos hoje razão e direito, pela fé, de declarar que o Senhor Jesus Cristo está vivo? Só porque alguém nos contou e nos deu a Bíblia? Existe alguma coisa real que nos dá ênfase, que substantifica essa verdade dentro de nós? Será que se você lê um livro, isso torna vida para você? O livro só torna vida para você? Não. Sem o Espírito Santo, a obra de Cristo não está completa. Agora você vê o que significa Ele para nós? Eu vou repetir mais uma vez algo que eu já disse em outras reuniões. Ele veio para fazer uma obra em nós, da mesma importância que foi a obra da redenção realizada por Cristo Jesus. A obra dele não é inferior. E durante muito tempo os cristãos têm sido tomados pelo inimigo, através de doutrinas estranhas, práticas estranhas, movimentos estranhos em relação à obra dele. E ao longo dos séculos, os cristãos procuraram se relacionar com obras relacionadas ao Espírito Santo que não tem nada a ver com ele, práticas estranhas, movimentos estranhos. Isso produziu e dilacerou a consciência cristã. Então hoje, quando se fala do Espírito Santo, você sabe qual é a reação do povo de Deus? Medo. Os cristãos têm medo de ouvir falar do Espírito Santo. Nós não queremos admitir isso, mas nós temos medo de ouvir falar sobre o Espírito Santo. Alguns, talvez, por causa de experiências desastrosas. Meus irmãos, nós não podemos permitir que este medo cause uma celeuma emocional e atrapalhe a nossa vida espiritual. Nós precisamos admitir diante de Deus que erros foram cometidos, inclusive por nós. E temos que arrepender e, mediante a sua ajuda, pedir que Ele restaure em nós, não a questão da doutrina em primeiro lugar, mas da pessoa, do relacionamento com Ele. A questão do batismo é muito confusa, a questão do enchimento, muito confusa, da habitação, da plenitude, muita coisa misturada. Os cristãos estão perdidos em torno dessas coisas. Só Ele pode nos ensinar isso, e nós não queremos relacionar com Ele. Então veja esse primeiro ponto. Sem Ele, irmão, sem o Espírito Santo, a obra de Cristo está incompleta, é imperfeita. Nós vamos ter um Cristo imperfeito. Mas graças a Deus, irmãos,
ele nos foi enviado. Ele disse assim, o Senhor Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, como está em latim, alter ego, outro eu, a fim de que esteja convosco para sempre. Olha o que o Senhor diz, irmãos, isto é maravilhoso. Vou te dar um exemplo bem prático disso. Na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a seguir. Os textos são assim: trancada a porta, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, pôs-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E tendo dito isto, soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Irmãos, espere aí, não vamos avançar na leitura. Aonde estavam os discípulos depois da ressurreição? Eles estavam numa sala de portas fechadas. Mas eu pergunto para vocês, e os milagres? E os milagres, irmãos? Será que não foram suficientes para encorajá-los a seguir o Senhor? Quantos milagres eles viram? Quantos milagres eles presenciaram? João chegou a dizer que, se naquele tempo todos os milagres do Senhor fossem escritos em livros, não haveria livros suficientes. E eu pergunto, e os ensinamentos? Houve algum mestre que se comparasse a ele? Algum filósofo? Ele é o mestre incomparável. Ninguém ensinou o que ele ensinou. Suas palavras eram palavras de vida. E eu pergunto para vocês, e as mensagens, os ensinos do nosso Senhor não foram suficientes para manter aqueles discípulos encorajados, fortalecidos, em pregar a sua palavra? Nada. Nada pôde tirá-los dali. Eles estavam com medo dos judeus, eles estavam com medo de serem os próximos a morrerem. Irmãos, mas naquele grande dia, quando o Espírito Santo veio para habitá-los, irmãos, aí você vai conhecer toda a história a partir do capítulo 2 de Atos. Você vê o tanto que ele é importante. Você vê, mas o que o inimigo está fazendo? O inimigo está trabalhando de maneira tão sutil, colocando tantos substitutos na nossa comunhão, nas nossas reuniões, colocando tantas coisas que faz com que não venhamos ter necessidade dele. Somos tão organizados. Até dizemos assim que nós somos trinitarianos. Nós cremos na doutrina da Trindade. Cremos mesmo na prática? Ou é apenas de uma maneira filosófica, acadêmica, psicológica? Cremos mesmo. Cremos na obra desta bendita pessoa, o Espírito Santo? Ou temos colocado num grau inferior na sua realidade de ministério e serviço nesse tempo, nessa dispensação? Então, irmãos, vamos refletir sobre isso. Você vê a importância dele? Ele veio aqui para dar continuidade na obra de Cristo Jesus. Sem ele, a obra está incompleta. Sabe por quê? Ele veio aqui para substantificar, para tornar realidade dentro de nós tudo o que o Senhor Jesus fez e tudo o que ele ensinou. Ele toma os atos de Cristo e ele toma os ensinos de Cristo e substantifica na vida da sua igreja. Por isso ele é o Espírito do Cristo glorificado. Ele não é um Espírito qualquer, ele é o Espírito do Cristo glorificado. Isso tem que ser algo muito glorioso na nossa vida. Isso tem que causar todo impacto, toda diferença. Olhe para a palavra de Deus. Veja o quanto a Bíblia trata no Novo Testamento de maneira especial sua pessoa, sua obra. Mas como a igreja nesse tempo tem vivido sem ele? Como nós não precisamos dele? Podemos até dizer da boca para fora. Podemos até confessar isso. Precisamos dele. Necessitamos dele. Mas precisamos mesmo. Necessitamos mesmo. Será que ele, como nosso paracleto, como nosso advogado, como nosso conselheiro, como nosso amigo fiel, como nosso intercessor, será que ele tem lugar de preeminência na nossa vida, na nossa comunhão, no nosso caminhar, na sua igreja? Será que ele tem? Irmãos, isso é tão sério, porque a apostasia tem suplantado a igreja nesse tempo. A igreja caiu numa espécie de comodismo, e ela não está sentindo falta do Espírito Santo. Mas quando você olha
para aquela visão de Ezequiel. No capítulo 37, quando ele vê aquele vale de ossos secos, o Senhor faz uma pergunta para ele: pode porventura esses ossos reviver? Aí Ezequiel diz assim: Senhor, somente tu sabes. Aí o Senhor diz: Ezequiel, profetiza para esses ossos. Ele diz: vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E sabe qual é a palavra? Que o Senhor vai soprar o seu espírito e eles vão viver. Irmãos, esse tempo do fim é caracterizado por dois grandes acontecimentos na vida da igreja. Um é negativo e o outro é gloriosamente positivo. O negativo é que há uma apostasia instalada. A igreja está vivendo a pior era da sua apostasia. Uma frieza, uma indiferença assustadora. A igreja está vivendo muito na questão do intelecto, do formalismo. Nós somos muito formalistas. Nós queremos muito conhecer a palavra de Deus, mas é simplesmente para tornar o nosso coração mais soberbo pelo conhecimento e não pela vida da palavra. Essas coisas são devastadoras, são terríveis. Isso é apostasia, frieza, apatia, indiferença, mornidão. Pessoas autossuficientes, orgulhosas, espiritualmente falando. Essas coisas fazem parte desta terrível e desastrosa doença. Mas também, por outro lado, nós sabemos que há promessas na palavra de Deus, que nesse tempo final, o Senhor, pelo seu Espírito, fará uma obra gloriosa na igreja. Pedro, ele toma a profecia de Joel, quando ele vai interpretar essa profecia para aquelas pessoas que estavam ridicularizando aqueles cristãos, dizendo que eles estavam embriagados. Pedro disse: nós não estamos embriagados como vós pensais, mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, Joel não disse últimos dias, mas Pedro agora, ele não apenas ratifica a profecia, como ele insere a profecia. Nos últimos dias, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, essa expressão últimos dias na Bíblia, ela tem uma conotação especial, porque ela faz uma referência a esses 2000 anos. E de maneira mais íntima e precisa, ela tem uma conotação ainda mais profunda, que é uma referência à última fase da obra de Deus na terra. O Espírito do Senhor, ele vai sim realizar algo por meio da igreja, porque é Ele que vai atrair estes ruiós, esses filhos maduros, é Ele que vai capacitar estes ruiós, esses filhos maduros a pregar o Evangelho do Reino. Será o Espírito Santo que vai encher de poder esses ruiós, para que eles, calçados com a preparação do Evangelho da paz, esmague a cabeça de Satanás. É Ele, o Espírito Santo, que vai tomar a igreja, enchendo de sua vida, enchendo-a de sua santidade, para que ela seja uma igreja irrepreensível diante do Senhor Jesus. E se Deus tem que julgar essa terra, Ele não vai julgar as nações, porque sabemos que antes da era do reino, Deus julgará essas nações, Deus julgará este mundo. Não é um juízo final, é o julgamento das nações. E nesse julgamento das nações, Deus vai reivindicar a santidade do seu nome, Deus vai reivindicar o seu reino, e Deus vai reivindicar que todos os homens se submetam à sua vontade. São os 3 pilares da oração do Pai Nosso. Como que Ele vai fazer isto? Ele vai fazer através da sua igreja. Mas como Ele poderá ter essa igreja? O Espírito Santo está trabalhando nela. Ele está operando nela. Ele deseja agir nela. Ele deseja se derramar dentro dela como um rio de água cristalina. Queridos, não é isso que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito é aquele que perscruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Quantas vezes você leu esse texto olhando para a eternidade? Esse texto não deve ser lido olhando para a eternidade, em nenhum momento, e falo isso com segurança pela própria hermenêutica do texto. O texto não permite que você faça essa interpretação. Essa é uma interpretação onde você está forçando o texto. O
Todo o contexto em torno desse texto aponta para esse tempo que nós estamos vivendo. Aquilo que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 39 e 40, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles quem? Aqueles heróis da fé, aqueles que o escritor cita no capítulo 11, aquela galeria que ele coloca para nós, a galeria dos heróis da fé, para que esses, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A palavra ali, a tradução dela é completar. Irmãos, nós estamos aqui para completar toda a obra de Deus por toda a história, mas nós não vamos fazer isso na nossa própria força, não vamos fazer isso no nosso próprio suor, por isso que nós estamos necessitados, que o Senhor restaure entre nós o lugar da bendita pessoa do seu Espírito Santo. Se ele não for restaurado como o Senhor, como cabeça, como aquele que vai glorificar o Senhor Jesus em nós, meus irmãos, esqueçam. Nós vamos apenas reunir de forma puramente formal. Vamos precisar aqui de técnicas, de entretenimentos. Vamos ter que colocar um telão aqui e passar algumas coisas para vocês verem. Convidar alguns cantores aqui para fazer show, para animar vocês. Eu penso que vocês vão fugir daqui. Esse lugar vai se tornar um cemitério espiritual. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer restaurar entre nós, é o lugar da bendita pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo deseja restaurar entre nós o lugar supremo de Cristo, que é o cabeça da sua igreja. Então você tem que orar sobre isso, é sobre esse assunto que nós temos que orar. Se você não entendeu, sinto muito, mas eu espero que alguém aqui esteja entendendo isto, e que o Senhor esteja nos chamando com esta palavra, para que nós venhamos desempenhar a nossa vocação espiritual. Irmãos, dizer que a salvação se sintetiza, se resume ao perdão dos pecados, isso é muito pouco. Reduzir a salvação ao perdão dos pecados é muito pouco. Sabemos que a obra do perdão dos pecados é uma obra incrível, mas nós não podemos reduzir a nossa vida cristã apenas ao perdão dos pecados. Nossa vida começou com o perdão dos pecados. Ela é ascensional, é uma vocação celestial. Como nós estamos vivendo essa vocação? Meu irmão e minha irmã, antes de você voltar para a sua casa, eu te peço em nome de Jesus, reflita, como você está vivendo a sua vocação celestial? Como você está vivendo o seu chamamento celestial? Como você está vivendo as expectativas do Senhor para a tua vida, na vida do corpo de Cristo? Como você tem correspondido àquilo que o Senhor está requerendo de você? Como você está correspondendo aos anseios dele na tua vida, pela tua vida e por meio da tua vida? Como? Você tem que responder isso hoje, porque se alguma coisa está indo na contramão de tudo isso, eu quero te encorajar a ir aos pés do Senhor. Arrepende-te. Mas arrependimento não é arrependimento de palavra, como diz Osés a Efraim, diz que o arrependimento de Efraim é como a luz da manhã, que cedo passa. É como se ele dissesse, vocês só estão se arrependendo para pecar de novo. Não, irmãos. O arrependimento que envolve conduta, e não apenas palavras. Que o Senhor nos ajude. Que a sua graça nos alcance nesse lugar. Que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, alcance os nossos corações.